aniversário eu explico. Encontro 72, estudo, dia 10 de fevereiro de 2019. Então nós vamos continuar com a obra Os Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho, fazer uma observação sobre o desapego e vamos tratar da sabedoria. Então, no último encontro, ele dizia, nós terminamos dizendo o seguinte, que nós precisamos entender que a vida está em constante movimento, que na Terra nada se perpetua, e o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Então, o desapego vai justamente ter como foco essa questão do movimento e da impermanência de todo o movimento da Terra. Mais uma observação: a mente apegada a fatos, acontecimentos e a pessoas, ela é incapaz de perceber a sua essência. Que vocês lembram que a gente falou que essa questão do desapego, ela está dentro de cada um, né? Então, a pessoa que está apegada ao externo, ela não consegue se enxergar, ela não consegue se perceber. Então, portanto, é nesse estado interior de quietude e de tranquilidade que o indivíduo se encontra com ele mesmo, com a sua essência mais pura, que é o espírito. A mente apegada, ansiosa e inquieta bloqueia o conhecimento de si mesmo e chega a fazer com que o espírito se perca. O que é este se perder? Ele diz assim, que o espírito fique perdido. Esse se perder é justamente você você sair do seu, você não interiorizar as suas sensações e os seus pensamentos. Então essa quietude é necessária para que você se encontre com você e para que você consiga estabelecer o desapego do externo. Certo? Deu para entender? Deu para entender e tem uma primeira correlação que eu fiz, parece instrução de meditação. Quietude, você tem a quietude do barulho, né, desse barulho externo, dos seus sentimentos de agitação, para você se interiorizar e assimilar suas experiências e as suas emoções. Você se ouvir. Tá? Depois da última aula eu andei percebendo, nossa, como o pessoal é agitado e tal. Aí eu falei, não, porque eu estou tentando ser bem mais calma. Calma de tudo, tá? E isso daí veio bem a calhar com o que eu tô querendo, com o que eu tô fazendo e como eu tô notando como as pessoas... E não ganha nada, só fica lá agitado e tal e nada. Não sei pra quê, entendeu? Acelera. As pessoas ficam enxugando gelo. Isso aí. Fica patinando, não sai do lugar, é enxugar gelo. E tem que ser tudo para ontem, e tem que ser tudo para meia hora atrás. Então essa sensação da quietude que vai justamente vai bater na questão do self, né? Quando ele fala, sim, olha para você. Não é a questão da singularidade também? Também. Da individualidade. Tá? Se autoconhecer vai passar por aí, vai passar pela serenidade para se observar. Que sem essa serenidade você não consegue se observar, você não se percebe. Que vai chegar onde? Na reforma íntima. Exato. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai criando um círculo, né? E parece que a gente vai rodando, né? A gente pega um raio para cá, um raio para lá, mas a gente está sempre, né? Assim, nós estamos começando a gente começa por estabelecer alguns pilares, né? Sim, alguns pilares que nós estamos começando a ter. Eu estou começando a ter isso muito claro na minha cabeça, né? É repetitivo, mas é cumulativo também, né? Vocês concordam comigo? Sim. Então hoje nós vamos falar um pouco da sabedoria. O que é um sábio? O que é um sábio?
Quem é sábio? É Que é um sábio? É aquele que acha que tem conhecimento de tudo. Errado. Não, sábio não, O que é o sábio? não acha. É aquele que sabe, que acha que tem ou que tem? Ele tem, quer dizer, tem conhecimento do que é possível ter, porque ele não tem conhecimento de... Não. Acho que Então o sábio tá, ele não sabe tá as errado, tá meio limitações. certo. O que é um sábio? O que é um sábio? Eu tenho a impressão que o sábio ele é um cara que percebe, ele está um passo adiante na sua autopercepção, na percepção do mundo. Eu já acho que ele tem acúmulo de conhecimento. E não sei nem se ele sabe passar ou se ele sabe que tem tanto conhecimento assim. Entendeu? Então olha que interessante. O que ele diz? O sábio é aquele que tem consciência da impossibilidade de deter o conhecimento absoluto. Reconhece com humildade as coisas que ignora e não tem a presunção de saber tudo. Então é o nosso famoso amigo só sei que nada sei, né? Então ele tem consciência que ele não consegue ter todo o conhecimento, né? Ele é consciente disso, mas por outro lado ele tem a humildade de dizer isso eu não sei, isso eu não conheço. Esse é o sábio. É o Sócrates. Né? A pessoa sábia não se opõe à natureza, mas vive em sintonia com ela e atua com ela e respeita esse movimento da natureza. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria, porque são eles que caminham à frente do tempo e no espaço, revelando capacidades e habilidades ocultas que sempre existiram dentro de nós. Então ele está falando dos grandes educadores que são considerados homens de sabedoria. Tá? Então são eles, esses educadores, que têm a capacidade de tirar de dentro do indivíduo essas habilidades que nós temos, mas que desconhecemos. Tá? O verbo educar vem do latim educare e significa ação de lançar para fora, tirar de dentro. Olha que bonito. Então, se esses educadores são considerados sábios, e educar tem esse sentido, então são eles que vão tirar do indivíduo essas capacidades ocultas, guardadas, ou inativas, que a pessoa tem. São eles que vão propiciar isso. Eles extraem potenciais, digamos assim. Exatamente. Educar extrair potencial. Eu acho que não é só da pessoa, da natureza, de tudo, né? Não, mas eu acho que o educador também tem bastante coisa que ele também precisa pôr para fora. Eu acho que é uma troca aí. Ele, a partir de que ele põe as coisas dele para fora, ele também tira a coisa do outro para fora, né? Porque se o educador for lá e só ficar falando, o pessoal nem tchum, né? Ele precisa também saber extrair do outro, como é importante saber extrair de si mesmo, né? Por isso que a gente fala, né? Que o melhor jeito de aprender é ensinar, né? Não tem outro jeito. É o melhor jeito. Então, educar, portanto, é tirar da parte mais profunda do homem o seu próprio modo de ser. O autoconhecimento é a base para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Então a gente vai buscar lá no desapego a questão da quietude, né? Essa necessidade e tal, se junta com a natureza e nós vamos criando esse mosaico aí. Para entrarmos em contato com o verdadeiro saber, devemos tomar consciência de que Deus está em nós. Somos deuses. Somos centelhas divinas. Somos deuses em potencial. Não devemos confundir cultura e instrução com sabedoria. Pessoas cultas não são necessariamente sábias. O saber significa elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas. Então esse é o saber.
É que a cultura tem um aspecto de... pode levar à arrogância, ao orgulho, né? Que é exatamente a presunção de achar que sabe tudo, que pode saber tudo. A sabedoria ele aponta como exatamente o contrário, sabe? Você saber a limitação, a sua limitação e lidar com essa limitação. É o saber dizer que não sabe. Então a gente pode dizer que o sábio não é egoísta, né? Não. O culto é. O culto pode ser. O culto é arrogante. E egoísta. Pode ser egoísta. Porque ele pode querer guardar o saber para ele, o que é justamente... Ele sabe que o que ele sabe é o que ele sabe é o certo e o imutável. Tem uma ideia que se fala, e aí é uma ideia. Que ele é o certo, os outros são errados. Isso é egoísmo. Exatamente, vocês vão ver, nós vamos chegar já já. E tem uma ideia que fala que é um conceito até de proprietário de ideias e bens. Que é uma pessoa, quando ela considera o conhecimento como se fosse um bem, como se fosse uma caneta, por exemplo. Uma coisa dela, que ela comprou. Porque qual a diferença? Que ela adquiriu. Adquiriu, exatamente. Que ela adquiriu ou que ela construiu de alguma forma que ela possui. Porque se eu tenho essa caneta, e se eu pego essa caneta e você falar essa caneta é minha, essa caneta é só minha, ela não é sua. É uma só. Mas uma ideia é justamente o contrário. Se você compartilha uma ideia, a ideia continua. Você não perde a sua ideia porque você compartilha. Né? A ideia ela se multiplica, ela ganha força quando mais pessoas participam, né? E a sabedoria está também em entender isso. Você não tem a exclusividade, ela não, de conhecimento, ela não garante muita coisa. Né? É por isso que o cara que tem medo de perder emprego, qual é a primeira coisa que ele fala? Não vou ensinar ninguém. Exatamente. Não vou ensinar ninguém. Quer me mandar embora, manda, mas eu não vou ensinar ninguém. É uma atitude altamente egoísta. Totalmente egoísta e, lá sei eu, a firma não pode, precisa daquele cara, daquele conhecimento do cara, o cara não passa. Só que o mundo do século XXI é cada vez o mundo do conhecimento aberto, disponível a quem quiser. O cara pode até ter, minha filha, mas o tio Google pode resolver metade dos problemas da empresa. Concordo plenamente. O tio sabe tudo. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção alcança a sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Palavras do autor. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Quem é bonito precisa ficar falando que é bonito. Olha como eu sou bonito. Olha como eu sou inteligente. Não é? E na página 41 desse capítulo, ele diz assim: a criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal, enquanto que a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. Então você atinge, é diferente, né? De você ter... Eu não estou nessa analogia de horizontal e vertical, eu ainda não... Esse passo eu não consegui dar. Eu não sei se eu entendo. Eu entendi assim. No sentido vertical, é assim, a capacidade do sábio, por exemplo, eu estou aqui, tem alguém que sabe mais que eu, mas tem alguém que sabe menos que eu. Eu entendi esse vertical assim, o sábio está aqui, pode ter alguém acima dele, com mais conhecimento, mais sabedoria, vamos dizer assim, e pode ter abaixo também.
Então, o sábio, eu entendi que é aquele que circula nessa hierarquia de cima para baixo e de baixo para cima. Diferente de uma linha horizontal, que não tem tanta variação. Eu entendi desse jeito. Eu entendi de outro jeito. Ah, lógico. Vamos. Vai. Eu acho que o cara na horizontal, ele vai aprendendo e fica lá, ó. Aprendendo e fica lá. Ele acumula conhecimento. Olha, porque só uma coisa, ele fala em criatura humana intelectualizada. Mas ela também não aprende? Que é diferente, enquanto que o sábio transcende no sentido vertical. Fala. Eu acho que o cara, eu acho que ele só acumula conhecimento e não sai daquele nível. E o cara na vertical é o cara que aprende, traz alguém, é mais fácil ele de se ligar em alguém que sabe mais, muito mais, encarnado ou não, tá? Ele pode ir se ligando na vertical, porque na horizontal ele só vai acumular conhecimento e vai ficar por isso mesmo. Aprender mesmo, O que não. você acha? Porque aqui... Você acha, uma coisa horizontal é uniforme. É uma coisa uniforme. É sempre uniforme. Eu acho que na vertical, é o que ela falou, você pode subir ou descer. Eu acho que o sábio tem essa mobilidade, o intelectual não tem. O intelectualizado não tem. Porque quando ele fala da diferença entre cultura e sabedoria... Eu tenho a impressão que esse vertical, talvez, eu fiquei com a impressão que seria no sentido de crescimento. O vertical é que proporciona crescimento. E o horizontal não. O horizontal você só acumula informações, mas o crescimento só a partir o sábio, então, vertical. é quem ajuda os outros a crescer, né? Pelo que a gente viu. E cresce ele também. Isso que eu ia falar. E ele também cresce, aí ele crescendo, ele quer ir para o próximo patamar e vão embora. E quando ele vai embora, ele leva todo mundo. Ou instrui outro. Isso, né? E alguém lá de cima, quando vê que o cara está subindo, também vai dar uma mãozinha. Porque se é sábio, ele vai querer que mais pessoas subam. Sim. E ele fecha esse capítulo dizendo o seguinte, aí eu vou ler, está na página 41, né, no último parágrafo. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Não é difícil ter um sábio. 400 encarnações. Tá bom para vocês? Que bom tamanho. Eu achei muito, quem é sábio, eu achei muito poético isso aqui, mas é verdadeiro. É poético. Né? É poético, mas é lindo. Em cima do sábio não tem quase ninguém, né? Não tem. A precisão do cientista, veja bem, ele pega, repara, ele pega todas as áreas do conhecimento, ele fala na precisão dos cientistas, a generosidade do benfeitor, a sensibilidade do poeta, o bom senso dos filósofos, a naturalidade das crianças e o desprendimento do amor incondicional. Acho que nem o anjo está em cima desse sábio aí. Esse sábio então, é poderoso. Com as devidas reservas, eu acho que nós não temos sábios hoje em dia. Nós não temos sábios hoje em dia, né? Vocês concordam? Ou se tem, a gente não sabe. Essa definição, ele se empolgou muito, esse sábio está acima do anjo. Esse sábio está acima dos anjos e arcanjos. O Papa é um sábio? Eu acho que ele é. Pode ser. Ele pode não preencher, pode não preencher todos esses requisitos, tá? Né? Eu acho que ele não preenche todos os requisitos. Mas alguns aí ele é um sábio, não é? Se eu desse atestado de sapiência, eu daria para o Papa o atestado de sapiência nesse conceito. Então é isso.
Eu achei muito, achei bonito isso aqui, eu achei poético, mas eu não sei até onde até onde existe, né? Quer até dizer, que ponto existe. Eu sou mero mortal, não tenho condição também de saber se tem alguém. Mas acho que nem lá em Aruanda, né? Será que tem? Vamos viajar um pouco. A Aruanda deve ter um povo meio especial, hein? Então, talvez em Aruanda tenha. Em Aruanda tem. Pra onde nós vamos? Então tem o professor lá, tem o... Como é o... Talvez em Aruanda, né, Paulo? Aruanda, acho que Aruanda deve ter. Tem o Preto Velho. Tem uma escola de sábios até. Então, para os próximos encontros, nós vamos dar conta de alguns itens, né? Só para vocês saberem. Da paciência em diante. Da paciência em diante. Afetividade, autoconhecimento, a humildade, a lucidez. Esses todos são os prazeres da alma, tá? A criatividade. Você vai pegar os itens e resumir. Então, aí Como você fez aqui agora. Fica o alerta que a gente vai fazer uma explanação resumida para poder avançar, porque se nós formos nos aprofundar em cada um... Aí cada um pega Em 2021 nós estamos nos prazeres da alma. Nós estamos nos prazeres da alma e nós temos que dar conta das dores ainda, né? Então, vamos fazer uma coisa mais resumida e para quem quiser uma leitura mais aprofundada, mais detalhada, a bibliografia está aí. Eu acho que é por aí, né? Certo. Muito obrigada pela audiência.